O vídeo é a convocação de protestos para o 7 de setembro. Esse protesto ele versa a respeito de uma manifestação do presidente Jair Messias Bolsonaro contra o STF. O próprio presidente convocou esse protesto. E isso aconteceu após ele oficializar sua candidatura pelo Partido Liberal. Abre aspas. Nós não vamos sair do Brasil. Nós somos a maioria. Nós temos disposição para a luta. Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Fecha aspas. E ao terminar esse discurso, ele foi ovacionado pelos seus apoiadores com gritos: mito. Abro outra aspas. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Tem que entender que quem faz as leis são os poderes executivo e legislativo. Tem que jogar dentro da Constituição. Essa incitação dele a protesto contra o STF foi feita também no ano de 2021. E esse mesmo ato foi convocado. Nesse sentido, ele teve algumas desavenças e trouxe desequilíbrio institucional entre o poder judiciário e o poder legislativo. Bolsonaro exaltou a classe militar e os seus juramentos em prol da soberania nacional e convocou seus apoiadores a darem a vida pela liberdade. O discurso patriótico do Bolsonaro, ele teve essa ênfase da liberdade, que é um dos pilares da teoria liberal, que é o Estado deve tratar só de questões primárias e deixar as questões secundárias para a iniciativa privada e para as pessoas comuns. Em segundo lugar, Bolsonaro atualmente ocupa o segundo lugar nas pesquisas. Ele está entre 10 a 20 pontos longe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Jair Bolsonaro ele vem lutando de última hora para tentar alcançar nas pesquisas o ex-presidente Lula. Muitos fatos contribuíram para o declínio de Bolsonaro, que é a inflação, a crise econômica e a pandemia. A pandemia também atrapalhou muito as intenções do presidente Jair Messias Bolsonaro. A convenção do PL reuniu milhares de pessoas no estádio Maracanãzinho. Acompanhavam o seu discurso seus filhos, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, e Arthur Lira. Arthur Lira foi elogiado por Bolsonaro. Bolsonaro disse, abro aspas, cabra da peste, que ajudou a aprovar projetos importantes para o governo. Antes de Arthur Lira ocupar a cadeira de presidente da Câmara dos Deputados, o antigo presidente era Rodrigo Maia. E, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro ele teve muitas disputas contra Rodrigo Maia por questões políticas. E isso inviabilizou muitas pretensões políticas de Bolsonaro e ajudou a agravar a crise institucional. Logo após a saída de Rodrigo Maia, Arthur Lira se juntou a Bolsonaro em um projeto político e o governo Bolsonaro tem tido grandes êxitos no que se refere à matéria legislativa. Bolsonaro prometeu oficializar o Auxílio Brasil com o valor de R$600. Esse projeto ele é temporário, mas os políticos que estão pleiteando a presidência, inclusive Bolsonaro, falam em oficializar esse programa como uma política de Estado. Seus apoiadores apresentaram o sentimento de triunfo, pois as possibilidades de reeleição são reais.
O Bolsonaro ele vem trabalhando firmemente com a redução dos preços dos combustíveis, dos impostos, com auxílios às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Ele tem corrido atrás do vento para conseguir impulsionar sua candidatura rumo à vitória. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está forte nas pesquisas, mas ele tem que tomar cuidado porque o presidente Jair Bolsonaro ele está atuando fortemente para tentar se reeleger. Dentre esses apoiadores de Bolsonaro, discursou o senhor Luiz Antônio de Freitas Silva, aliado do atual presidente, e afirmou: se as eleições forem certas, é no primeiro turno. Simplesmente isso. Então o que ele afirmou aqui? Ele afirmou que se as urnas eletrônicas forem mesmo legais, forem mesmo honestas, se o processo eleitoral ele for mesmo coeso, é bem provável que Jair Bolsonaro ele leve a eleição em primeiro turno. Mas infelizmente as pesquisas não estão dizendo isso. Vejamos o que vai acontecer no futuro.